Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Gloriosíssimo príncipe das milícias celestiais, arcanjo São Miguel, defende-nos nas batalhas contra todas as potências das trevas e sua malícia espiritual. Vem em ajuda de nós, homens, mulheres, criados por Deus à sua imagem e semelhança, resgatados por alto preço da tirania do demônio. Tu és venerado pela Igreja como seu guardião e patrono. E a ti, São Miguel, o Senhor confiou as almas que um dia ocuparão as sedes celestiais. Rogue então ao Deus da paz, para que esmague Satanás sob os seus pés, a fim de que não possa seguir escravizando os homens e ferindo a Igreja. Apresenta ao Altíssimo tuas orações como se fossem nossas, para que desçam agora mesmo sobre nós as divinas misericórdias do Senhor e tu possas acorrentar o dragão, a antiga serpente, Satanás, e assim acorrentado, lançá-lo aos abismos, onde não possa mais seduzir as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 4, versículo do 6 ao 8. Você pode pegar aí a sua Bíblia para acompanhar esta palavra. Diz assim a palavra de Deus: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhados de ação de graça. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos aqui nesta palavra um santo remédio para todos aqueles que sofrem nos seus pensamentos, atormentados. Porque um dos lugares preferidos para a tentação atormentar uma pessoa é nos seus pensamentos. É mais comum do que a gente imagina. Há pessoas que passaram a vida inteira como que com uma segunda voz na sua cabeça. E é interessante, porque a gente sabe quando é a voz do nosso pensamento. A gente percebe. Muitas vezes, quase que o dia inteiro, nós temos dentro de nós essa voz falando conosco, que somos nós mesmos. Não é? Você não pensa em voz alta, mas pensa conversando com você mesmo. Constrói o seu pensamento transformando em palavras. Vou fazer isso, vou me organizar desta maneira, vou conversar com tal pessoa, agora vou tomar meu café da manhã. E você vai determinando o seu comportamento a partir de uma voz interior, que é a voz da sua consciência. Mas quem tem vida espiritual, gente, quem tem vida interior, começa a discernir quando alguma coisa muda nessa voz. Porque é diferente quando Deus fala conosco, a gente percebe.
em quantas situações da minha vida eu me livrei de verdadeiras enrascadas, porque eu pude, naquele momento, por graça de Deus, perceber que o Senhor estava falando comigo no meu íntimo e me dizendo: não faça isso, não vá, não se misture com essa situação, não estabeleça vínculos com essa pessoa, porque ela não quer o seu bem. Afaste-se, corte esse relacionamento, dê este passo, tenha essa iniciativa, vá ao médico para você cuidar dessa situação, sabe? E obedecendo a essa voz, em muitos momentos, a gente nota que ela tem um tom diferente, tem uma força diferente, principalmente quando nós rezamos pelas outras pessoas. Porque, por vezes, quando nós estamos rezando por outras pessoas, o Senhor nos dá uma palavra. E a gente nota que essa voz é diferente. Outro dia eu contei aqui no Sorrindo para a Vida uma experiência que eu vivi ao rezar por uma moça que estava oprimida espiritualmente, inclusive com manifestações no seu corpo. Essa moça ia para a missa, ia para os momentos de oração, ficava tomada de um espírito. E as pessoas já tinham desistido dela. Desde os 11 anos de idade, desde os 9 ela sofria com isso, mas desde os 11 anos de idade, ela já estava no alcoolismo, na prostituição, era usuária de drogas pesadas, uma fumante inveterada, acendia um cigarro no outro, não é? Nós convivemos com essa moça e nós víamos o que era a vida dela. Só que naquela altura nós não a conhecíamos. E houve um momento em que ela pediu que eu rezasse por ela. E tudo aquilo que me contaram que acontecia, que eu não tinha visto até então, no momento da oração aconteceu. E ela ficou fora de si, ao ponto que nós precisamos de 8 homens para segurar essa menina no chão. Mas no momento em que eu não sabia mais o que pedir por ela, e que eu não tinha mais forças para continuar aquela oração, porque foi um momento desgastante, já tinha mais de 2 horas que a gente estava naquela luta e essa menina se debatendo. E a gente receoso de largá-la e ela fazer o mal a si mesma. Eu já estava exaurido quando eu disse ao Senhor, em oração, foi diante do Santíssimo e disse: meu Deus, ela é sua, não é minha. Eu não posso libertá-la, o Senhor pode. Se o Senhor que pode não está libertando, eu é que não vou conseguir. Tudo que eu sabia eu já fiz, tudo que eu podia pedir eu já pedi, as orações que eu podia fazer eu já fiz. Está todo mundo cansado, eu não aguento mais, eu não sei mais, não tenho como estender esse momento. Então, meu Deus, eu vou fazer o que me resta, vou voltar lá e vou dispensar todo mundo e vou liberar essa moça. E no momento em que eu me levantei, e virei as costas para o Santíssimo Sacramento, me veio ao coração uma palavra de ciência sobre a vida daquela menina, que depois se confirmou letra a letra. Me veio claro no pensamento. Ela está assim por causa de um ódio profundo contra o pai, que a violentou quando ela tinha 9 anos de idade. Essa foi a palavra que veio. E o interessante é que quando Deus fala no coração da gente, tem um peso diferente. Se parece com os nossos pensamentos, mas a gente sabe que não é nosso. Não foi produto da nossa cabeça, a gente não inventou aquilo. E tem uma graça que acompanha. Quando a palavra vem de Deus, mesmo numa situação dramática como essa, ela vem carregada de paz. A palavra de Deus traz paz para nós. Só que a gente também vai discernindo quando a gente tem vida espiritual. E quando eu digo vida espiritual, é vida de oração, é amizade com Deus, é resistir ao erro, ao pecado. Como assim resistir? Quando você não cede aos impulsos errados, ao que o seu corpo te manda. Quando você não deixa se arrastar pela atração dos prazeres, simplesmente porque são prazerosos.
Se você sabe que aquilo é errado, que aquilo é destrutivo, que aquilo vai fazer mal para você, para sua família, para outros. Quando você resiste ao mal, quando você procura cultivar a sua amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando você tem uma vida de oração, mesmo que você diga assim, mas eu nem sei rezar direito, mas reza, não é? Quando você frequenta os sacramentos, quando você vai à missa, isso é vida interior. E quando nós vamos tendo essa vida interior, nós vamos tendo força, nós vamos tendo coragem, nós vamos tendo uma sabedoria que em certos momentos a gente percebe que nos ultrapassa. E a gente consegue, porque estamos na luz de Deus, perceber também o que não é de Deus. Então, quando uma inspiração vem do mal, a gente identifica aquilo imediatamente, porque a gente sabe que não é nosso, e a gente sabe que não é de Deus. E os pensamentos que não são de Deus, que são diabólicos, eles produzem no nosso coração angústia, inquietação. Eles tiram o nosso sossego, eles tiram a nossa paz. Como é que eu sei? Como é que eu posso identificar? Me dá aí algum meio, Márcio, para eu perceber minimamente se aquilo é de Deus ou se aquilo é do mal. Não é? É claro que o discernimento é como tudo na vida da gente. A gente pode aprofundar, mas a grossos modos, a primeira característica que você nota quando uma coisa vem de Deus é que ela produz paz. E quando aquele pensamento, aquela inspiração não vem de Deus, ela traz para você agitação, medo, insegurança, angústia, sensação de morte. Sensação de que algo muito errado está acontecendo. Sabe quando por fora parece que está tudo bem, você até tem justificativas para poder seguir aquela inspiração, mas dentro do seu coração a coisa não cala. Você põe a cabeça no travesseiro e você não tem sossego, você não fica bem com você mesmo. Esse é um dos sinais. E teve gente que conviveu com isso a vida inteira. Olha, aos meus 14 anos de idade, quando eu tive o meu encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Como é esse encontro pessoal com Jesus? Você viu Jesus, Márcio? Você fez igual Tomé, que pôs o dedo, não esse Tomé, né? O Tomé da Bíblia, né? Você pôs o dedo na chaga dele, você tocou, você ouviu Jesus falando com você, assim no seu ouvido, sussurrando? Não, enquanro pessoal com Jesus não é isso não. É uma experiência tão forte que você faz da graça de Deus, ela é interior, que você sabe que você foi visitado por Deus. E diz a Sagrada Escritura que a árvore se conhece pelos frutos. E depois que você tem o seu encontro pessoal com Jesus, tudo na sua vida muda, tudo na minha vida mudou. Eu carregava um medo absurdo que desapareceu. Tinha medo de tudo. Tinha medo do demônio, tinha medo de escuro, tinha medo das pessoas, tinha medo de sofrer violência, tinha medo de me arriscar, por isso eu era uma pessoa indecisa, não é? Eu tinha uma tristeza que me acompanhava há muito tempo, Eu tinha 14 anos, né? Você sabe que 14 anos todo jovem é animado, não é? E menos que isso, toda criança é animada. Naturalmente animado, porque o corpo age dessa forma, mas eu carregava uma tristeza na minha alma. Estava animado porque era jovem, mas quando eu estava a sós comigo, eu vivia uma experiência de tristeza contínua, tanto que a ideia de morte sempre passava pela minha cabeça. Quantas vezes eu supliquei a Deus, pedindo para morrer, pedindo para Ele tirar a minha vida, porque eu não tinha coragem de fazer isso. Essa foi a minha realidade. E eu estava condenado, né, por aquelas circunstâncias que eu fui nutrindo dentro de mim, a viver uma solidão que parecia inquebrável. Mesmo cercado de pessoas,
Eu me sentia extremamente só. Aquele encontro pessoal com Jesus mudou tudo isso. Mas teve uma graça que eu recebi estudando a palavra de Deus, escutando ensinamentos ligados à palavra de Deus, participando de um grupo de oração, que foi aprender a vencer os pensamentos perniciosos que me atormentavam. Havia pensamentos que me atormentavam dia e noite. E eu aprendi e realmente era assim. Esses pensamentos não vinham de mim, eles estavam comigo, mas eles não vinham de mim. Tanto que quando eu os enfrentei, eu os venci. E eles acabaram. Foi tamanha a graça que eu recebi, que numa oportunidade, até provocado por outras pessoas, elas tinham lido um primeiro livro que eu tinha escrito, chamado Quando Só Deus é a Resposta. E muitas cartinhas foram chegando, e-mails, ou as pessoas perguntando coisas que acabaram provocando a escrita do segundo livro, que se chama Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Ali naquele livro eu compartilhei o que eu havia aprendido de como nos libertarmos desses pensamentos perniciosos, pensamentos que nos aconselham o mal, pensamentos que trazem sempre lembranças ruins para nós, pensamentos de negatividade, de desânimo, de desencorajamento, pensamentos blasfemos contra Deus, pensamentos de condenação, mas não é de condenação sobre um ato que você cometeu, é de condenação ao inferno. Veja, por que a nossa cabeça simplesmente começaria a dizer para nós, porque até não tem lógica, a mesma cabeça que diz para a gente às vezes que Deus não existe, dizer para a gente que a gente vai para o inferno. Porque se Deus não existe, inferno também não deveria existir. Mas você já percebeu isso? A mesma mente que nos diz que Deus não existe para nos desanimar da fé em Deus, nos condena. Então eu vivi essas coisas todas dentro de mim, e fui aprendendo também a ajudar as pessoas a saírem disso. E um senhor me escreveu, depois de ter lido esse episódio ali no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, um senhor me escreveu, vou trazer o exemplo dele para você entender o que são esses pensamentos. São pensamentos obsessivos. Esse senhor me escreveu dizendo: Márcio, eu tinha um pensamento que me acompanhava, sempre me ensinando o que fazer para tirar a minha vida. Então, se eu estava no alto de um prédio, ele me incentivava a me jogar dali. Se eu via uma arma, ele me incentivava a usar aquela arma. E a pior situação para mim foi numa noite em que eu estava numa rodovia perigosíssima, e quando eu estava me aproximando da curva, aquela voz disse: agora é o dia, chegou o momento, você vai se jogar dali. E realmente, se eu não fizesse o que eu fiz, eu teria me jogado com o carro naquela curva. Então, para isso não acontecer, eu manobrei o carro e voltei na contramão na rodovia. Ele saiu de um perigo de morte para outro perigo de morte. E ele me contou isso para eu entender qual era o drama que ele estava enfrentando e como ele havia encontrado a libertação através daquela maneira de rezar. Agora, olhe o que a palavra de Deus veio dizer para mim e para você nesta manhã. Não vos preocupeis com nada. Nada te perturbe. Como diz Santa Teresa, nada te amedronte. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Nada te perturbe. Não vos preocupeis com nada, não vos preocupeis com coisa alguma. Pare de se atormentar nos seus pensamentos. O que é a preocupação?
senão a ocupação com ideias de coisas que ainda não aconteceram, mas que só servem para nos atormentar. Uma das características da preocupação é atormentar a gente, é roubar as forças da gente. Então o Senhor nesta manhã está dizendo a você que tem se cansado grandemente por causa daquilo que você está permitindo entrar na sua mente e no seu coração. Pare de se atormentar com essas ideias, quaisquer que sejam elas. Em vez disso, em vez de trazer para a sua cabeça, para o seu coração, pensamentos atormentadores, pensamentos que envenenam a sua alma, pensamentos que semeiam angústia e ansiedade dentro de você, em vez disso, em toda a ocasião, apresente a Deus os seus pedidos. Em vez de se atormentar, apresente a Deus os seus pedidos em orações e súplicas. O que eu faço com os meus pensamentos ruins? Troco. Em vez de eu deixar que eles fiquem me atormentando, eu começo a rezar a Deus aquilo que está nos meus pensamentos, aquilo que está nos meus sentimentos. Reze, mesmo que seja o pensamento mais infernal que você tenha, transforme-o em oração e você vai ver ele se esvair diante dos seus olhos como fumaça. Peça exatamente o contrário daquilo que ele está te apontando. Se ele te empurra num caminho de morte, peça a Deus a vida. Não peça a Deus que te livre da morte, peça a Deus a vida. Se ele te empurra em direção à tristeza, peça a Deus a alegria. Nem na sua oração contemple o negativo. A tentação é de tristeza, Senhor, dá-me da tua alegria. O pensamento é de covardia, Senhor, enche-me com a tua força e com a tua coragem. Em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações, em súplicas e acompanhados de ação de graças, de gratidão. Faça isso e a paz de Deus, que vai além dos pensamentos, está vendo aqui, ó, que supera a sua mente, o seu entendimento, essa paz que cobre isso, sabe como a água que inunda tudo e afoga tudo? Essa paz de Deus vai afogar esses pensamentos negativos que você tem, superando todo e qualquer entendimento, e vai guardar os seus sentimentos e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Vai blindar o seu coração e a sua mente em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus nos manda substituir. Quanto ao mais, em vez de preocupar, ocupar. Olha, não vos preocupeis, e agora aqui, ó, vos ocupeis. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro. Como é que eu faço, Márcio, se isso está sempre dentro de mim? Porque você está deixando a cabeça vazia. Ou porque você soltou as rédeas e deixou o negativo tomar conta. Já ouviu a expressão, cabeça vazia, oficina do diabo? O segredo é ocupar a nossa cabeça, mas ocupar com o quê? Com tudo que é verdadeiro, com tudo que é digno de respeito. Isso não merece respeito, então não vale a pena estar na sua mente. Com tudo aquilo que é puro. Se é impureza, não cultive nos seus pensamentos, porque isso vai modelar os seus sentimentos. Vai trazer tristeza para dentro de você. Vai se ocupar com tudo que é amável. O que é amável? É tudo aquilo que é digno de receber o nosso amor. E tem gente que fica cultivando dentro de si tudo que é digno de raiva, de ódio. A pessoa traz na lembrança quem ela não quer perdoar, para alimentar rancor. Onde você acha que vai levar você o rancor que você alimenta? Então não, cultive no seu coração aquilo que é amável, aquilo que é digno de honra, aquilo que é virtuoso, aquilo que é louvável. Então, para você que sofre em grande parte com seus pensamentos, como lidar com isso e estar em comunhão com Deus?
não se deixe perturbar por seus pensamentos imaginativos, quaisquer que sejam eles. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de Canção Nova, Padre Jonas pregava muito sobre os pensamentos imaginativos. Porque eles são pensamentos de imaginação que criam realidades que não existem. Planta-se uma sementinha de ciúme e daqui a pouco o marido está pensando a respeito da mulher dele, coisa que ela não está fazendo ou não deveria pensar. Uma pessoa não cumprimenta você naquele dia e já dentro de você cria um mundo inteiro de que a pessoa não te ama, que ela não gosta de você, que foi um ato pessoal de desprezo à sua pessoa, quando na verdade o outro só estava distraído. Acontece. E aí, o que a gente faz? Já que ele não me cumprimentou, então eu vou fazer a mesma coisa, vou tratá-lo com desprezo. Aí você trata a pessoa com desprezo, ela se sente desprezada, aí é sim, porque antes não era, mas agora sim, ela responde com desprezo. A hora que ela responde com desprezo, o que seu pensamento imaginativo faz? Confirma para você que o que você percebeu no começo é verdade. Olha aí, era desprezo mesmo, acabou de fazer. E olha o bolo no qual a gente se mete. Então, meu amigo, não se deixe perturbar. Minha irmã, não se deixe atormentar por seus pensamentos imaginativos de qualquer espécie que sejam. Antes, fique firme no seu propósito de servir a Deus. Porque essa palavra, gente, ela é útil para todos. Mas ela só funciona para quem quer caminhar com Deus. Se você não tem esse desejo de caminhar com Deus, você vai ouvir, claro que vai te elucidar, vai te dar uma perspectiva diferente, em alguma coisa vai te ajudar, mas não vai funcionar como deve. Para que funcione na sua vida e liberte você, você precisa ter dentro do seu coração o firme propósito de servir a Deus e a reta intenção de agradar ao Senhor. Sabe, a nossa vida melhora muito quando a gente para de pensar que Deus é um escravo a nosso serviço pago com oração. Eu rezei, Ele tem que fazer para mim. Eu estou pedindo, Ele precisa me obedecer. Não é isso não, é o contrário. É o contrário, sabe? Ontem eu estava vendo uma explicação sobre o que Freud pensava sobre Deus e sobre a religião, que dizia assim, que a criança, quando é pequena, ela tem os pais para protegê-lo. O adulto, quando não tem, ele cria um imaginário para protegê-lo, para servi-lo. Assim ele fica consolado dos seus medos e da dureza dessa vida. Uma palhaçada isso aí. Só pode ter saído da mente de uma pessoa que não fez uma experiência com Deus, porque não é assim que funciona, não. A presença de Deus junto de nós é muito mais viva e muito mais real, às vezes, do que a ajuda concreta oferecida por um pai e por uma mãe. É socorro verdadeiro que nos acode em momentos em que ninguém mais poderia nos amparar. E olha, chega uma altura da vida que não é a gente querendo que Deus esteja à disposição para servir para nós como guarda e proteção simplesmente, não. O papel inverte. Nós queremos agradá-lo, nós queremos servi-lo, e é por gratidão, não é por medo do futuro, não é por medo da morte, não é por medo do inferno. Quando você tem esse propósito de ser de Deus e de servir aquele que te deu tudo de graça, porque te ama e que te quer feliz, a sua vida muda. Márcio, Deus me ama e me quer feliz, mas eu não estou sendo fora do plano de Deus, afastado do seu projeto de felicidade para nós, afastado do Deus da vida, a gente só consegue angariar a infelicidade mesmo e tristeza mesmo. Sem ter Deus presente na vida da gente, não tem como não viver uma experiência de infelicidade, de tristeza, de terror. Não tem. Para desmantelar essas estruturas de morte dentro de você, de mim, de qualquer um, a gente precisa se aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus e não se impressione que hoje, porque vai acontecer, que hoje você está cheio de vontade de rezar e amanhã te custa até dizer um Pai Nosso. Porque isso é comigo, é com cada um que está aqui. A gente não acorda todos os dias iguais, não, gente.
sabe? E nem Deus está obrigado à nossa prática de oração. Ele é nosso Pai quando nós rezamos e quando nós não conseguimos rezar também. Então não estranhe que hoje você tem dentro do seu coração os melhores sentimentos e amanhã você tem dentro de você os sentimentos mais miseráveis invadindo o seu coração. Tanto não é você que provoca isso, não é porque tem pensamentos que não somos nós quem provocamos. Tanto não é você que provoca isso, que esses pensamentos trazem desgosto para você. Se você pudesse, você acabava com eles. Se houvesse uma chave onde você pudesse desligar até mesmo esses pensamentos sedutores, prazerosos, não é? Se a gente pudesse ir lá e desligar uma chave, a gente desligaria. Porque ele tem o seu quê de sedução, ele tem o seu gostinho atraente, mas a gente sabe qual é o resultado final que ele produz. Então, você sofre com esses pensamentos. Você luta contra esses pensamentos. E enquanto esses pensamentos que estão dentro de você te desagradarem e você lutar contra eles, isso será mérito para você, será vitória e não culpa. Pare de se culpar. Pare de achar que você está desagradando a Deus por causa de pensamentos que ficam permeando a sua mente. Eu comecei a converter todos esses pensamentos em oração. A hora que vinha, opa, eu estava esquecendo de rezar, é hora de rezar, é hora de rezar. E de tanto adotar essa prática, eles se desfizeram. Se fosse só o produto da nossa cabeça, quanto mais eu rezasse, enfrentando esses pensamentos, mais eles deveriam se enraizar dentro de mim. E por que eles saíram? Porque não eram pensamentos meus. Eram frutos de uma inspiração má, produzida por aquele que a palavra de Deus chama de inimigo de Deus, que não cansa de nos combater. Olha, é bem verdade que o inimigo, ele se esforça para sufocar os seus bons desejos, para minar a sua espiritualidade, fazendo você desprezar as pessoas santas, ignorar os bons conselhos, ignorar o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, de se acostumar. Ele se esforça para que você se acostume com o seu pecado, para você ser desleixado em cuidar da sua alma, em você ser lerdo para você se corrigir e voltar para Deus. Então ele inspira todo tipo de pensamento mau com uma finalidade. A finalidade é te desanimar, é te agitar, a fim de que você não reze e de que você se afaste da palavra de Deus. Como eu disse para você, esse ensinamento de hoje é para quem está buscando estar mais unido a Deus e tem fé em Deus e crê nas realidades espirituais. Então, se você crê, tem uma coisa mais a lhe dizer. O demônio odeia quando você se confessa. Odeia quando você busca um sacerdote, quando você faz a sua confissão. E é ele quem cria essa ideia. A confissão foi criada para que a igreja possa dominar sobre as pessoas. Dá até raiva ouvir uma coisa dessa. Quando que a igreja dominou sobre você em algum momento por você ter se confessado? Quantas vezes a gente confessou o nosso pecado com um padre e sumiu dali por causa da vergonha? E nunca mais viu esse padre na vida? Tem gente, inclusive, que muda de padre para não confessar o mesmo pecado com o mesmo padre sempre. Então, essa ideia de dominação através do que a gente conta, me perdoe, poderia até ser, mas na prática não funciona. Quando você vai e põe para fora aquilo que está fazendo mal para você, é igual comida estragada que você põe para fora, meu amigo. Sabe, tem dor de cabeça que só passa quando você põe para fora o negócio estragado que você comeu. E tem coisas na alma da gente que só vai deixar de nos adoecer quando a gente puser para fora. E como é que a gente põe isso para fora? Confessando. Confissão só faz bem para você. Não se desculpe em situações de algum padre desequilibrado, doente, que precisava de tratamento, que não devia estar atendendo confissão e que fez o mal a uma ou outra pessoa. Você não é criança, você sabe se defender. Se um padre fizer coisa errada com você, você tem que se defender.
Mas tem gente que pega um exemplo isolado para condenar todos os outros. E os padres bons, quantos homens santos, preparados, estudados, que foram capazes de arrancar a pessoa do fundo do poço e ajudá-la a ter uma vida nova. Isso ninguém fala, isso não dá ibope. Isso não produz conversação, né? Burburinho. Sabe quem adora quando você não se confessa? O demônio. E se ele pudesse, ele faria com que você deixasse de comungar. Então eu lhe digo, meu querido, minha querida, não faça caso dessas tentações, não faça caso das sugestões do diabo, não dê confiança a ele, mesmo que muitas vezes ele monte armadilhas para te seduzir. Todos nós somos passíveis de sedução, todos nós. E o inimigo sabe disso. E vai montar uma armadilha a seu gosto para tentar prender você. Mesmo que ele faça isso, não dê muito peso para ele, não faça conta dele, deixe ele com Deus, porque Deus sabe como cuidar dele. Mas se por um lado você não faz conta dele, por outro, ponha na conta dele esses pensamentos imprestáveis que te acometem. E pela oração expulse esses pensamentos. Onde é que está isso, Márcio? Na Bíblia, nos Evangelhos. A palavra de Deus nos ensina a lançar fora esse mal, e Jesus nos diz que nos deu poder para pisar aos pés toda astúcia diabólica. Então, em um momento de oração, que esses pensamentos estiverem te atormentando, expulse-o. Vai-te embora, espírito imundo, miserável, perverso, retira-te, humilhado por me propor pensamentos tão vergonhosos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sai da minha presença, maligno covarde, que eu não permito que você entre no meu coração. Bata a porta na cara dele. Feche o seu coração para esses pensamentos e para esses sentimentos. E declare: Jesus está comigo como invencível guerreiro. E é você, Satanás, que cairá humilhado e vencido. Eu prefiro morrer a cair na sua lábia. Duvido que você fazendo isso, esses pensamentos não abandonem você. Ter a coragem de ordenar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: cala-te e não se dirija mais a mim, pois não te darei ouvidos por mais que insistas. Não é o que a palavra de Deus nos diz? A quem eu posso temer, sendo o Senhor a minha luz e a minha salvação? Não é o que diz a palavra de Deus? Ainda que um exército se formasse em batalha contra mim, assim não temeria o meu coração. Meu amigo, mesmo que um exército acampe contra você, o seu coração não precisa temer, porque é o Senhor quem te sustenta, diz a palavra de Deus. O Senhor é quem me sustenta, Ele é o meu Redentor. Por isso eu concluo aqui dizendo a você, meu irmão e minha irmã: seja valente. Seja valente, lute. E se vez por outra você cair por fraqueza da sua vontade, porque quem não treina a vontade tem vontade fraca, quem tem vontade fraca cede. Pode olhar que uma pessoa que não aprende a dizer não, ela diz sim para tudo que não deve. É sabedoria na vida da gente, a gente aprender a dizer sim, a gente aprender a dizer não. Ai, Márcio, eu sou tão mole para dizer não. Problema seu, você tem que resolver esse negócio. Porque todas as vezes que você diz sim, você também está dizendo não. Você está dizendo sim para o que não deve e está dizendo não para o que deve. Porque você não é infinito. Você tem uma cota limitada de energia. Todas as vezes que você abraça um trabalho que você não deveria abraçar, você deixa o trabalho que é da sua competência de lado, por fazer. Então a gente tem que aprender a dizer não, fortalecer a nossa vontade. E se em algum momento, por uma vontade fraca, você caiu, se você caiu por moleza, se você caiu por distração, entra outra vez no combate. Começa a luta de novo. Agora mais determinado do que antes, seguro de que esta graça de Deus, que Ele vai te dar nesse momento, vai te sustentar ainda com mais força. Mas em tudo isso seja humilde,
e nunca amigo do pecado. Porque tem gente que, sabendo da misericórdia de Deus, faz as pazes com o pecado. Fica amigo do pecado, Deus perdoa, faz amizade com o pecado. Cria cobra. É que nem você dormir com uma cobra venenosa na cama. Não faça as pazes com o pecado. Faça as pazes com Deus, com você mesmo, com os seus irmãos. E com o pecado, lute contra. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. É por não se atentarem ao combate espiritual e não evitarem o pecado que muita gente anda enganada e caindo algumas vezes numa cegueira quase incurável. Você tem visto pessoas que, infelizmente, estão trocando a verdade pela mentira, a mentira pela verdade. Você fala de Deus para elas, elas têm até ânsia, têm até repulsa. Que não seja assim comigo e com você. Nós temos que ser humildes para não cair nos mesmos erros e nos arruinarmos. E ser humilde é se esvaziar. A humildade, ela nos esvazia, não para a gente permanecer vazio, mas para a gente ser cheio de Deus. Por isso, como é que eu e você devemos nos encher? Por isso, também diz a palavra, tudo que deve ocupar os nossos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável, honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Vamos pedir a Ele que nos encha. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, encher o nosso coração. Nós, Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos, mas não para permanecer vazio, para sermos cheios de Deus. Então vem encher os nossos pensamentos, vem curar os nossos sentimentos. Senhor, vem devolver ao nosso coração a ordem que ele perdeu. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a essa experiência de sermos cheios desse amor de Deus, cheios dessa experiência que o Márcio nos partilhava, de encontro pessoal com Jesus, que ocupa o nosso interior, o nosso coração. Quando nós vivenciamos essa experiência, ela nos transforma. Que assim seja nesse dia, dia de São Bento, dia de PHN, dia de caminhada, de intimidade com o Senhor. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Um amor apaixonado por Jesus. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti, só contigo, e só contigo ficar, e só pra ti olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti, e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Me deixar e me deixar ser conquistado por ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Por tudo isso, nós damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.